Ok, então a gente terminou o último vídeo com uma notícia boa, que é a gente tem um método para construir grafos aleatórios, mas uma notícia nem tão boa, que é esse método não funciona bem para grafos densos. Ele consegue, para grafos esparsos, é um método bastante eficiente e consegue construir grafos com exatamente m arcos. Né? Eu peço, coloque m arcos ali, ele faz isso, mas ele não vai ser muito eficiente. Esse método tende a patinar quando o grafo fica denso, pela maneira como ele faz o sorteio. Né? Ele começa a ter muitas tentativas de inserção que falham. Para lidar com grafos densos, então, a gente vai ver uma outra abordagem em que a gente constrói grafos aleatórios com m arcos em média. Tá? Vocês já vão entender por que a gente vai ter que abrir mão da precisão de dizer eu quero exatamente m arcos para dizer que vai ser em média. Por outro lado, essa técnica se dá bem com grafos densos. Qual que vai ser a ideia dela? Né? Então, eu vou construir um grafo aleatório ali com n vértices, m é o número esperado de arcos igual a m, sendo m menor ou igual que esse aqui, que é o número máximo, isso vai ser importante, de arcos, num grafo não orientado. Né? Num grafo orientado, perdão, num grafo dirigido. Como que vai funcionar esse método? Esse método vai envolver a gente calcular qual a probabilidade de que um arco qualquer exista, dada aquela densidade que a gente quer. Então pensem, se eu quero m arcos e o número máximo de arcos é n vezes n menos 1 sobre 2, a densidade, né, a probabilidade de que um arco qualquer exista é essa razão, m dividido por n vezes n menos 1, aqui, né, que é o número máximo de arcos. É exatamente isso, a isso que corresponde o valor dessa nossa variável prob aqui. Tá? O jeito que está calculado é só um pouquinho estranho, porque eu fiz aqui double m dividido por n e depois dividido por n menos 1. Como as operações ocorrem na ordem ali da esquerda para a direita, pegar um valor m e dividir por n e depois por n menos 1 é a mesma coisa que dividir pelo produto de n vezes n menos 1. Tá? Então, esse prob nada mais é do que a probabilidade de um arco estar no grafo, dado o número total possível, dado o número m desejado, o número esperado, a chance que cada arco tem é exatamente esse prob. E daí como que esse método funciona? Ele inicializa o grafo aqui, vazio, e daí eu vou ter dois laços alinhados. Tá? Dois laços alinhados que vai percorrer para todo V e para todo W possível, então para todo par possível, ele fala, olha, dado esses dois vértices, se eles são distintos, se V e W são distintos, pode ter um arco entre eles. Eu não aceito autolaço, por isso que eles têm que ser distintos, mas pode ter um arco indo de V para W. Será que vai ter? Joga uma moeda. Eu vou jogar essa moeda justamente fazendo aqui o RAND. Tá? E a ideia é que com probabilidade prob esse arco vai existir, com probabilidade 1 menos prob ele não vai. Tá? Prob, por ter sido construído como uma razão aqui, é um número entre 0 e 1. E daí é exatamente isso que essa linha está fazendo para a gente. Esse if está verificando se RAND, se o sorteio que eu fiz caiu ali, é menor ou igual ao valor, menor no caso que eu estou exigindo, né, que o valor do prob. Só para deixar claro o que essa continha está fazendo, que eu falei da razão, né? Como o RAND é sorteado entre 0 e RAND max, para comparar ele com o prob, que é um valor entre 0 e 1, eu teria que fazer o resultado de RAND dividido por RAND max mais 1. Aqui eu fiz o complementar, eu fiz a multiplicação. Tá? Então, eu falei, olha, se RAND for menor do que prob vezes RAND max mais 1, essa figurinha ajuda a entender. Olha só, indo de 0 aqui até RAND max mais 1, a gente tem todo o range de possibilidades do resultado da função RAND. Então, pode cair aqui, pode cair aqui, pode cair aqui, o número pode cair em qualquer uma dessas posições, né, quando eu faço o sorteio ali do RAND. E o que acontece é que se ele cair nessa partezinha laranja que corresponde exatamente à fração de RAND max mais 1 que está preenchida por prob, né, por isso que é dado pelo produto entre eles, esse cara vai ser inserido. Tá? Senão, ele não será. Então, no caso, esse carinha aqui não é inserido, esse aqui é e esse aqui é, por exemplo. Então, é essa a ideia. Eu vou percorrer, então, vendo a diferença do anterior. Né? No anterior, eu sorteava extremos dos arcos.
Ele aí tentava inserir, sendo que podia ter repetição. E por isso que dava problema quando eu tinha grande densidade, porque as repetições cresciam muito rapidamente. Aqui eu vou testar todos os pares de origem e destino possíveis, todos os Vs e Ws possíveis, todas as combinações. Só que daí eu faço o sorteio para saber se aquele arco vai existir ou não. Então eu faço esse sorteiozinho nesse if interno, e se aquele arco existe, se o sorteio for positivo, aquele arco é inserido nessa linha aqui. Tá? Então a gente já parte do princípio que, olha, esse algoritmo vai ser, na melhor das hipóteses, O de n quadrado. Porque no mínimo eu vou ter que passar por todo mundo. Por outro lado, ele não patina, ele não tem problema de ficar sorteando várias vezes os mesmos extremos e a inserção falhando. Então, fica aí para vocês pensarem qual a eficiência de tempo dessa função. Eu já falei o n quadrado, mas tem mais uma nuance que tem a ver com a próxima pergunta. Qual a vantagem da seguinte variante? No anterior, mostrar a variante para vocês, basicamente eu estou usando a não segura aqui. No algoritmo anterior, eu vou recapitular ele para vocês aqui, a gente precisava usar a inserção segura, porque como eu estava sorteando o V e o W, sempre tinha o risco de ocorrer repetições. Elas são muito frequentes quando o grafo é denso, né? Quando o número de arcos que eu vou inserir é muito grande, mas sempre pode ocorrer. Né? Então, essa inserção tem que ser segura. Nesse caso aqui, dessa outra maneira de gerar, eu estou considerando cada par orientado ali, VW, uma única vez. Então, eu não tenho por que gastar tempo fazendo essa verificação. Tá? Então, tem a ver com isso, essa variante aqui que usa o não segura para ganhar mais eficiência.